E analisando isso dentro daquilo que está escrito na palavra, semana passada eu disse que estaríamos vendo grandes orações, ou orações bem profundas, orações bem específicas, feitas na Bíblia, e que revelam coisas realmente maravilhosas, coisas importantes. Uma das orações que eu quero destacar hoje, não é uma das, a oração que eu quero destacar hoje, é a oração de Ana. Ana foi a mãe de quem? De um profeta. E que escreveu 2 livros, ou seja, o primeiro e o segundo. Seria um livro em 2 partes. Ana era a esposa de Elcana. E Elcana tinha 2 esposas. Uma esposa tinha filhos. E Ana não tinha filhos. E Elcana amava suas 2 esposas, mas o amor que Elcana demonstrava, e que o amor que Elcana tinha por Ana, era muito maior do que o amor que Elcana tinha pela outra mulher. E de ano em ano, os judeus tinham que ir até Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus, para ir ao templo e agradecer a Deus e cultuar ao Senhor, levar seus presentes, suas petições, suas ofertas. E todas as vezes que chegavam para oferecer sacrifícios a Deus, os pais, as mães, junto aos seus filhos, tinham que agradecer a Deus. Era feita uma oferta para Deus, pelos benefícios, pelas bênçãos, pela prosperidade, pela saúde, pela proteção que Deus tinha dado. E o pai e a mãe também faziam uma oferta e davam graças a Deus pelos filhos que tinha recebido. E quando chegava esse momento da oferta, Ana se entristecia demais. Porque como dar graças a Deus pelos filhos que ela não tem? Como dar graças a Deus pelos filhos que ela está privada de ter? Então Ana se entristecia demais. E Elcana, que amava muito sua esposa, não sei se era a primeira ou a segunda esposa, mas uma delas, Elcana falava para ela, dizia: Ana, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu não gosto de você, eu não te amo, eu não faço tudo que seja possível para que você seja feliz. Não te dou eu, disse Elcana, felicidade mais do que 10 filhos. E Ana poderia ter falado: sim, é verdade, mas todavia eu quero ser mãe. Porque no conceito judaico, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Mas isso era um conceito que os homens tinham criado, não é um conceito que estava na Bíblia. Porque a Bíblia não diz que a mulher que não tem filhos é amaldiçoada. A Bíblia diz que a abençoada é a mulher que tem filhos. Logo, o judeu entende. Se a Bíblia diz que a abençoada é a mulher que tem filho, logo a mulher que não tem filho, então é amaldiçoada. E isso não está escrito na Bíblia. Era um conceito criado pelos judeus. E esta mulher, nessa situação, quando foram para Jerusalém mais uma vez para agradecer ao Senhor, chega o momento de fazer a oferta a Deus, agradecer a Deus pelos filhos. Ana se entristece porque a outra mulher tinha filhos. E a oferta foi feita a Deus e começaram a comer aquela comida de agradecimento ao Senhor. E Ana não queria comer, porque havia tristeza em seu coração. Enquanto seu marido está com a outra esposa comendo e junto com os filhos, Ana vai ao templo e começa a falar com Deus. Começa a orar a Deus. Vamos ver essa situação em primeiro livro de Samuel. E nós vamos analisar isso dentro do texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, está escrito: houve um homem de Ramataim, Sovim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres,
O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ao que parece, pela leitura bíblica, Ana era a primeira esposa, porque sempre se coloca em primeiro lugar a que é a primeira. Então a Ana aparece em primeiro lugar, logo se entende que ela era a primeira esposa e Penina a segunda esposa. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos parar aqui neste versículo 10 e vamos observar a situação desta mulher. Aquilo que eu comentei anteriormente, podíamos colocá-lo até o versículo 9. Foram a Jerusalém, ofereceram a Deus, começaram a comer, a mulher a irritava, ela não queria comer, ela entrou no templo, foi orar e falar com Deus. Interessante que no versículo 10 está escrito aqui: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esta postura, esta atitude da mulher Ana é uma atitude muito interessante na vida do cristão. Às vezes, quando nós passamos problemas, quando há dificuldades muito grandes, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, não são todas, mas grande parte das pessoas, ligam para as pessoas que estão mais próximas: pai, mãe, irmão, amigo, vizinho, um parente, uma pessoa mais chegada, uma pessoa da sua confiança. E começa a contar o problema, começa a falar das suas necessidades, começa a expressar os seus sentimentos, e chora, e se lamenta, e se desespera. Outras pessoas que não têm muitos amigos, ou não têm pessoas muito próximas, usam seus meios de comunicação, seja telefone, seja internet, ou às vezes uma carta, que a pessoa faz a carta e envia. A pessoa, como poderíamos dizer, dá seu jeito de poder se comunicar com alguém. E de repente, quando não tem ninguém próximo, quando não tem como falar com alguém, a pessoa às vezes sai e na rua encontra alguém e conta seus problemas. Como um tipo de desabafo, como um tipo de chorar as suas amarguras. A maneira certa para o cristão, não digo que as outras formas não sejam corretas, mas a maneira mais certa, quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades, quando nós passamos por momentos de grandes apertos, momentos de grandes dificuldades, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir aos pés do Senhor. Ana fez a coisa certa, ela foi ao templo, à casa do Senhor, e foi orar no altar, foi falar com Deus. E a Bíblia nos fala neste versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, amargura de alma, ou seja, onde é que nós podemos chorar
e expressar as nossas amarguras de uma maneira que possamos ser atendidos, ouvidos e possamos sair tranquilos. Aí a pergunta seria: vamos ficar assistindo um programa de televisão, um filme? Vamos falar com o vizinho, com um amigo? Vamos falar com as pessoas? Poderia. Mas a maneira mais certa, a maneira mais produtiva é expressar a sua amargura de alma e chorar. E aqui a Bíblia fala: chorou abundantemente. O verbo chorar já expressa uma situação difícil na vida de uma pessoa. Agora, chorar abundantemente expressa uma situação bem mais profunda. Agora, onde nós podemos fazer isso da melhor maneira possível? É na presença do Senhor. No versículo 11: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Veja que esta frase, Senhor dos exércitos, na frase original está escrito: ah, Senhor meu. É uma expressão, uma exclamação. O signo de exclamação está nesta frase. Ou não está? Na sua Bíblia, versículo 11. Está? A exclamação? Se não está, é um erro de, não de grafia, mas de interpretação. O Senhor meu? Ah, Senhor meu? Sim. O meu está: ó Senhor dos exércitos. Sim, tanto faz. O Senhor dos exércitos. Porque a forma mais certa é: ó Senhor dos exércitos, ou Senhor meu. Vai ter uma exclamação. É uma exclamação. Começa com ó. Poderíamos dizer que toda oração que começa com uma exclamação tem uma profunda... qual seria a palavra mais certa? Uma profunda finalidade, um direcionamento específico, porque está sendo apresentada a Deus. Você não vai numa casa e vai usar uma expressão de exclamação: oh, dona de casa, oh, cozinheira, cozinheiro. É uma expressão da alma, né? Acho que vem lá do fundo. Mesmo que o café seja bom, a gente não vai dizer: oh, dona Estefânia. Não seria possível. Porque a exclamação envolve sentimentos bem profundos, bem arraigados. Esta mulher começa a sua oração diante de Deus com a expressão que mostra o tamanho da necessidade, o tamanho do propósito e o tamanho da intenção que ela tem de alcançar o socorro de Deus. O crente deve sempre chorar diante de Deus, porque é a coisa melhor que pode fazer. Esta mulher faz um voto ao Senhor, e ela exclamou, dizendo: Senhor dos exércitos.